Fala galera, quem fala é o professor Daniel, é o Mundo da Física. Estamos aqui para gravar a segunda parte de cinemática, que até então vamos gravar em 3 partes. Essa é a segunda. Vamos fazer o primeiro exercício, tá? Diz assim mesmo, ó. Qual o deslocamento de um carro que viaja com velocidade escalar média de 80 km por hora durante 1h30? Então, nesse caso, a gente precisa, primeiramente, interpretar os dados da questão. Ele deu pra gente o deslocamento que ele quer, tá? Não esquecendo que foi dada a velocidade também, tá? E foi dado pra gente o tempo. Então, geralmente, nas questões de física, quando você for resolver, retire os dados da questão, né? Os dados da questão para que você possa até então verificar o que foi dado para você. Então, ele deu pra gente a velocidade, tá? A velocidade é 80 km por hora, tá? E deu pra gente também o tempo, né? Foi dado pra gente 1h e 15 minutos, beleza? Então, nesse caso aqui, daqui a pouco a gente vai fazer essa conversão dessa fração, dessa hora, que nesse caso é 1 minuto, tá bom? Então, ele quer o espaço, né? Ele quer o deslocamento até então no corpo, nesse caso o ΔS. Então, toda vez que ele quer o ΔS, a gente pode calcular algo direto, né? Pela aquela relação que a gente viu na aula anterior, que é o Deus, né? Vê tudo, tá? Ah, mas ΔS. ΔS, no caso, para a velocidade média, toda vez que ele pediu ΔS, você pode utilizar também o D no caso da distância percorrida, tá bom? Então, vamos fazer a substituição para a gente fazer a nossa primeira questão. Então, vamos aqui dentro das circunstâncias. Então, a velocidade, ele deu para a gente que é 80, tá? Vezes o tempo, tá? Esse tempo, cuidado, que 15 minutos a gente vai precisar ter muito cuidado, porque ele faz parte dessa conversão que a gente vai ter que fazer dessa unidade. Então, eu sei que 15 minutos, para a gente fazer a transformação para horas, basta você dividir isso aqui, tá? Basta você dividir, tá? Porque quando você fazer esse cálculo aí com calma, isso vai dar 0,25 de 1 hora, tá? Aí você fala, professor, por que eu tenho que fazer essa transformação? Eu fiz a transformação sem mesmo antes de fazer essa pergunta, né? Então, repara o seguinte, eu não posso colocar logo direto 1h e 15 minutos aqui na minha fórmula. 1,25, porque equivale a 1h e 25 de hora, ou seja, 1h e 25 de horas equivale a 1h e 25, perdão, 1h e 25 centésimos de hora, no caso, tá? Então, fazendo esse cálculo aqui depois com calma, você chega no resultado, 80 vezes 1,125, isso equivale a 100 km, tá? 100 km, bom? Então, essa primeira questão aqui, repara que algumas questões que você vai ver, teremos que fazer algumas conversões, tá? Essas conversões elas são necessárias para que as unidades, elas têm que estar com as unidades parâmetros, né? Ou seja, sempre olhar a unidade da tua velocidade. Se a velocidade está em quilômetros, a distância tem que ser dada em quilômetros. Se caso a unidade estiver em horas, você tem que colocar esse tempo no final em horas. Foi o caso que aconteceu. Se uma viagem de 330 km é feita com velocidade média de 90 km por hora, quanto tempo será gasto? Então, novamente, tá? Vamos marcar o que foi dado para a gente na questão. Ele deu para a gente a distância, tá? E forneceu para a gente a velocidade. Então, nessas condições, ele quer o tempo, né? Então, nesse caso, ele quer que a gente calcule esse tempo aqui agora, beleza? Muito cuidado novamente naquele triângulo, né? Desenho aqui o triângulo, esse triângulo aqui ele só vai desenhando aqui o triângulo, né? Velocidade, que é espaço dividido pelo tempo, tá? Então, nesse caso, como ele quer o tempo, já sei que eu vou dividir quem? Espaço pela velocidade, tá bom? É o que vai acontecer aqui agora. Então, eu vou pegar aqui o tempo e vou dividir espaço pela nossa velocidade, beleza? Agora é só fazer a substituição. Repara que as unidades, elas estão, nesse caso não preciso fazer nenhuma mudança, tá? Porque repara que aqui é quilômetros, tá? E aqui a distância está em quilômetros. Então já sei que no final a unidade vai estar em horas. Então, fazendo esse cálculo aqui, vamos fazer aqui para a gente finalizar a nossa segunda questão. Então o espaço vai ser 330 dividido pela velocidade que é 90.
tá? 90. Aí corta esse 0, dividindo 33 dividido por 9, tá? Então, nesse caso aqui, vai dar 3. 9 vezes 3, 27. Para chegar em 33, faltam 6. Né? Ó, se eu quero continuar, acrescento 0. E aqui eu vou acrescentar uma vírgula. 60 dividido por 9. Mais próximo é 6, que é 54, para chegar em 6, ou seja, vai ficar repetindo, tá? Então, isso aqui vai dar aproximadamente, tá? Aproximadamente 3,6, no caso, horas. Por que horas? Repara que a unidade da velocidade está em km por hora. Quilômetro é espaço, horas é dado em tempo. Tá bom? Hora é dado em tempo. Tranquilo? Beleza? Vamos agora para a nossa questão número 3. Bem, então eu fiz aqui um desenho aqui, né, do enunciado da questão, que ele passou uns 7 segundos na placa de 20 metros, tá? Após um certo tempo, né, 9 segundos após, ele passou na placa 12 metros. Então, desenhando aqui mais ou menos aqui o nosso referencial, tá? Ou seja, ele está indo nesse posicionamento, indo da placa 20 metros para a placa de 12 metros. Então, ele quer saber qual é a velocidade média, tá? Velocidade, nesse caso, a gente vai utilizar a velocidade escalar média para a definição dessa questão, tá? Então, a velocidade escalar média, eu sei. Velocidade é espaço dividido pelo tempo, tá? Também eu sei que variação do espaço é espaço final menos espaço inicial, dividido pela variação do tempo, que é tempo final menos o tempo inicial, tá? Aqui eu preciso identificar quem é meu espaço e quem é meu tempo, tá? Quem são meus espaços, seja final inicial, e quem são meus tempos, também final inicial, tá bom? Então aqui a gente vai analisar o seguinte, beleza? A gente vai ver aqui, aqui o tempo é bem simples a gente até então achar. O tempo final, aquele tempo sempre vai ser maior. O tempo inicial, aquele tempo que vai ser até então menor, tá? Então vou colocar logo aqui os parâmetros do meu tempo. Meu tempo final é aquele que é maior, então nesse caso maior é o 9, tá? E o tempo inicial é aquele que é o tempo menor, que nesse caso é 7. Tranquilo? E eu preciso identificar quem é meu espaço final, quem é meu espaço inicial. Repara que no tempo inicial de 7 segundos ele passou na placa 20 metros, tá? Ele passou na placa de 20 metros. No tempo final, ele passou na placa do 12 metros. Aqui é a posição que a gente sempre coloca o seguinte. O tempo inicial sempre vai acompanhar o espaço inicial, assim como o tempo final sempre vai acompanhar, nesse caso, o meu espaço final. Beleza? Então, se meu espaço inicial foi 7 segundos, então já sei que 20 metros é meu espaço inicial. E 12 metros, logo, então já sei que como ele está acompanhado do meu tempo final, então vai ser meu espaço final. Então vai ficar 12 menos meu espaço final, menos meu espaço inicial, que nesse caso vai ser 20. Tranquilo? Deixa eu ir mais um pouquinho para cá. Então, para a gente finalizar a nossa conta, então vai ficar assim, ó. Velocidade vai ser 20 menos 12, isso é igual a menos 8. Não esquecendo que essa unidade tem que estar em dado em metros, tá? Beleza? E dividido pelo meu tempo, fazendo essa diferença aqui, 9 menos 7, vai dar 2. Isso dá 10 segundos. Então, minha velocidade média vai ser 8 menos 2, isso vai dar menos 4 metros por segundo, tá? Observação. Repara que a velocidade aqui ela deu negativa. Essa velocidade aqui não está dizendo que o corpo está diminuindo o seu movimento. Significa que ele está contra a trajetória de um corpo até então que foi adotado, ou seja, ele está retornando, indo de um espaço maior para um espaço menor. Tranquilo? Dando continuidade à nossa questão, diz assim, meu irmão, um avião vai de São Paulo em 1h30, para Recife no caso, a distância entre as duas cidades é de 3.000 km. Qual a velocidade média desse avião? Então, cálculo também direto, ó. Velocidade é espaço dividido pelo tempo. Beleza? A distância aqui é de 3.000 km, tá? E o tempo que ele leva para realizar essa viagem é de 1h30, tá? Cuidado, que aqui
é 1 hora e 30 minutos, mas numericamente fica 1,5 de horas, tá bom? Então ele quer a velocidade média. Então, fazendo esse cálculo aqui, fazendo substituição, o espaço é a distância entre as cidades. Então fica 3.000 quilômetros dividido pelo tempo de 1 hora e meia. Tá? 1 hora e meia. Então, fazendo esse cálculo aqui, tá? Fazendo esse cálculo aqui, né? Repare que aqui eu tenho o número decimal embaixo, aí você pode acrescentar um zero em cima, sumindo a vírgula de baixo. Então fica 3.000 e o zero aqui, tá? Dividido. Aí quando você acrescenta esse zero aqui no teu numerador, logo essa vírgula desaparece. Então fica 15, tá? Então a unidade final fica em quilômetros por hora, tá? Então tá aí o exercício 4 respondido, tá? Para a gente finalizar essa sequência de aula, vamos fazer a questão número 5, tá? Cuidado com a interpretação, né? Vou fazer logo as variações porque me deu 2 espaços, me deu 2 tempos, né? Muito cuidado aqui, por quê? Repara que ele deu a situação por trecho, tá? Então ele diz o seguinte, que nos primeiros 5 minutos, vou colocar mais ou menos aqui assim, né? Aqui, ó. Ele fala o seguinte, que nos primeiros 5 minutos, tá? Ele percorreu o quê? 8 quilômetros. Depois, outros 5 minutos, ele percorreu 6 quilômetros. Tá? Então, ou seja, para a gente calcular a velocidade média, basta saber o início e o final do percurso. Tá? Então, ou seja, se a gente fazer essa somatória de 8 mais 6, isso vai dar 14. E se você somar os 5 os tempos que foi dividido, né? Primeiro tempo 5 minutos, o outro tempo 5 minutos. Então isso eu chego no tempo de 10 minutos. Então repara, fazendo o cálculo direto, né? Eu tenho que velocidade é espaço dividido pelo tempo. Então eu sei que velocidade vai ser... O espaço é o percurso total. O primeiro trecho, 5 minutos, ele correu em 8 km e os outros 6 km foi a segunda parte do percurso. Então vai ficar 8 mais 6, vai dar 14 quilômetros. Isso aqui dividido, tá? Isso aqui dividido pelo tempo total, que é 10 minutos, tá? 10 minutos. Então essa é a velocidade média. Isso aqui é uma fração decimal. 14 décimo é a mesma coisa que 1,4 quilômetros, tá? 4 quilômetros por minuto, tá?